em viver nos braços alheios, é fruto desse conjunto de fatores que viciaram seus sentimentos no passado. Agora, a reencarnação os aproximou novamente, na condição de irmãos consanguíneos, junto do mesmo grupo de espíritos que fazia parte das passadas e ricas orgias ante os poderosos da época, motivo pelo qual os dois não conseguem se afastar a contento e que, entre eles, o caráter libertino afrouxa as expectativas de fidelidade, reduzindo-as a uma justaposição de corpos e a compromissos pouco profundos. Ainda assim, filhos, estão desenvolvendo o afeto, na direção do amor incondicional. Talvez estejam semeando espinhos para si próprios. No entanto, hoje já não mais administram as redes de prostituição, ainda que se prostituam de alguma forma, fazendo parte delas ou as aceitando como coisa normal. Leandro está atraído pela irmã sem conseguir frear-se ao contato com mulher do mesmo sangue. No entanto, nesse apego trará suas próprias lições com o tempo, uma vez que encontrará o espinho e a frustração naturais para todos os que acabam sentindo atração por algo ilegal ou proibido. Clotilde, por sua vez, começa a desenvolver o respeito e a consideração pelo seu semelhante, suportando a situação de não poder ser a estrela principal, frustrada no desejo de ser esposa do homem que ama, mas menos perigosa do que no passado, tolera-lhe as condutas infiéis sem adotar a mesma conduta leviana do irmão. Os dois são crianças brincando à beira do precipício, o mesmo abismo que construíram outrora e que poderá sorvê-los novamente. Graças a vocês e ao auxílio de Jerônimo, Adelino e Cristiano, meus filhos, conseguimos evitar que resvalassem novamente para o fundo do buraco. No entanto, precisamos estar atentos a fim de que, contra todos os tipos de preconceitos ou juízos negativos, nossa conduta é espelho melhor que possamos fazer, mesmo dentro do pior que nossos irmãos encarnados estejam fazendo. Outrora, Custódio e Márcio, ambos agenciavam o sexo desregrado, abastecendo homens inescrupulosos com a carne fácil e virgem que aliciavam. Agora, estão devorando a própria carne, não mais comprometendo-se com a triste conduta que é a de usar seus irmãos como mercadoria e levá-los à desgraça e ao crime. Começam a reerguer-se diante de si mesmos e, assim, entre noites de prazer e dias de culpa, semanas de felicidade em anos de angústias, receberão na carne os mesmos espinhos que, um dia, espalharam por aí. Se, agora, vocês dois não têm muito o que fazer no sentido de ajudá-los, preparem-se porque, não tardará o dia em que estarão estafados de tanto trabalhar, com a alegria de ajudar os dois na reconstrução de si mesmos. Passei por aqui para abraçá-los e dizer que estejam a postos, já que tudo está sob a supervisão superior e nós, representantes sinceros e incondicionais do Divino Amigo no caminho dos aflitos, deveremos estar animados e apostos para ajudar a todos no aprendizado e no crescimento. Não se culpem de nada o que venha a acontecer e, respeitando a vontade de Deus, cooperem para que todas as leis do universo tenham o seu curso natural, sem violência de qualquer tipo no sentido de obstar o seu livre fluxo. Entendendo que o momento das despedidas se aproximava, Custódio e Márcio enxugaram as discretas lágrimas que escorriam de seus olhos, emocionados com a profundidade das lições sobre o amor incondicional e sobre os diversos níveis de amor que a ignorância dos homens vivencia, agradecidos. Lembrem-se, meus queridos, estarei sempre em conexão com seus pensamentos e sentimentos e tudo o que vocês precisarem, como aconteceu no caso da tentativa de envenenamento, comuniquem-me para que nos unamos em uma forma rápida de auxílio. Nossos dois pombinhos precisam muito desta encarnação, tanto quanto outros irmãos que a eles se ligaram desde o passado. Vamos ajudá-los com o melhor de nossas energias. Jesus precisa muito de vocês aqui junto deles. Bezerra abraçou os dois protetores e despediu-se, feliz e animado com o curso dos fatos. Puxa, Custódio, como o doutor nos conhece, não é mesmo? Sim, Márcio. Ele nos disse que estará sempre ligado conosco, mas eu não pensei que fosse assim, tão profundamente. Parece-me que estava ouvindo tudo o que falávamos aqui, há pouco.
Isso mesmo, meu amigo. Eu também não pensava que nosso paizinho estivesse tão vinculado às nossas tarefas como ele demonstrou estar. Essa constatação nos faz mais responsáveis diante dos fatos que temos de administrar. De minha parte, entendi nesses ensinamentos que não posso me deixar influenciar pela mais leve inclinação à crítica da conduta de meu protegido. Preciso deixar que o amor, dentro de mim, seja uma força luminosa sem qualquer tipo de sombra. E, ainda que vislumbre o sofrimento como fator retificador daquele que erra, é melhor ficar feliz todo dia pela oportunidade de exercitar esse amor incondicional que ainda não conheço. Acho que é por isso que estou nesta tarefa de proteção. Não creio existir outra mais adequada para a gente aprender a amar, apesar de todos os fatores adversos que surgem contra nossos impulsos amorosos. Não devo mais censurar Leandro por seu envolvimento com a própria irmã, mesmo que o fizesse na condição do pai que ama o filho, lastimando pelas escolhas erradas. Depois que Bezerra me fez entender o que motiva esta relação incestuosa, chamada pelos homens de relação espúria ou pecaminosa, passei a compreender que eles estão saindo de um patamar muito pior para um nível menos inferiorizado de experiências. E olhando as coisas desta forma, reconheço que o relacionamento incestuoso de hoje é menos grave do que o que vivenciaram no passado. Além do fato de que tal comportamento irá produzir tantos espinhos em suas vidas que, em troca de alguns dias de prazer voluptuoso, terão de enfrentar tormentas terríveis ao longo de muitos anos. Isso os irá educar, de alguma maneira. Como ficar triste se, de tudo o que é mal, Deus permite que tiremos algo de bom? Concordando com o amigo, Márcio abraçou-o, feliz, e ajuntou. Se estamos aqui, com os dois, Custódio, nesta tarefa de protegê-los, quem sabe se nós também, no passado, não estivemos com eles envolvidos em alguns de seus festejos, de suas orgias, não é? Márcio, sabe que não tinha pensado nisso. Quem sabe não éramos os romanos abastados que comprávamos a mercadoria que eles vendiam, não é? Afinal, se tudo tem uma explicação, não deve ser por acaso que nós dois estamos junto deles, também. Tão logo deixou os dois companheiros que se empenhavam na proteção dos irmãos amantes, o doutor Bezerra de Menezes dirigiu-se à residência de Leonor. Iria observar os progressos havidos no tratamento de seu problema de saúde. Sua chegada ao modesto lar foi motivo de alegria por parte de Jerônimo, Adelino e Cristiano. Que satisfação receber tão celeste visita, falou Adelino, enquanto era abraçado pelo médico dos pobres. De Celeste, meus amigos, estejam certos que só há o carinho que Jesus nos envia e que, se assim me for possível portá-lo, venho trazer para todos neste lar de trabalho e esperança. Melhor presente não pode haver, querido doutor, exclamou Jerônimo, enlaçando-o, respeitosamente, como um filho cheio de saudades. Que bom encontrá-los aqui, hoje. Desculpe-me não ter avisado antes sobre a visita, mas como dispunha de algum tempo livre, resolvi fazer esta modesta surpresa. E nossa querida Leonor, já se adaptou ao trabalho no centro espírita? A pergunta de Bezerra colheu a todos de surpresa. Afinal, depois da entrevista que tiveram na já distante semana do carnaval, nunca mais se avistaram. Somente um espírito de tal hierarquia espiritual poderia aliar modéstia e clarividência tão exuberantes, sem perder a humildade que o caracterizava. Procurando conter a surpresa, Jerônimo indicou Cristiano como o mais capacitado para responder à sua pergunta. Bem, doutor, nossa irmã está muito feliz com a possibilidade de ser útil. Graças ao amparo superior e ao carinho de Jerônimo e Adelino, nossa doentinha encontrou forças para encarar os problemas emocionais que, muitas vezes, são mais graves do que a própria doença. Suas únicas preocupações, agora, são de ordem financeira. Não encontra recursos para submeter-se à operação física que precisa ser urgente, mas, ainda assim, não abdicou do pensamento generoso de servir aos seus outros irmãos de sofrimento, e, assim, segue trabalhando no ambulatório da casa espírita.
A nossa irmã Cláudia está tentando ajudá-la na parte da cirurgia física, ainda sem nenhum resultado promissor, tanto quanto Rosimeire busca convencer o irmão a se fazer presente nesta hora. Feliz com o relato do protetor de Leonor, Bezerra cumprimentou-o pelos seus esforços obstinados no sentido de fortalecer o ânimo da doente, sem se deixar abater pelos obstáculos materiais. Quando temos o espírito atento para as leis do universo, Cristiano, nunca é tão difícil resolver as pendências financeiras, desde que o encarnado não procure fazê-lo de modo desonesto ou seguindo caminhos escusos. Se os homens entendessem o quanto trabalham os espíritos amigos a seu benefício, sentiriam vergonha de ter, um dia, pensado que estavam sozinhos, tanto quanto em ter cogitado em agir desonestamente para conseguir suprir suas necessidades imediatas ou remotas. Como Leonor não se entregou ao desânimo, ainda que possua motivos mais do que plausíveis para abraçar o medo ou a tristeza, se mantém conectada com as fontes soberanas do universo, de onde promanam as bênçãos inumeráveis. A sua resposta positiva aos ensinamentos recebidos a capacitam decididamente para enfrentar a última etapa de sua existência carnal na condição de doadora e não na de doente. Os anos que restam de vida física estavam reservados para o resgate de certos equívocos que macularam sua alma no passado. No entanto, dependeria dela escolher a estrada na qual iria transitar os últimos quilômetros da jornada. Pelas suas deliberações livres e conscientes, Leonor escolheu a melhor parte e, realmente, como nos ensinou Jesus, isso não lhe será tirado. Poderia aceitar a vida como enferma, vítima de cirurgias retalhadoras, de procedimentos terapêuticos agressivos, apesar de visarem a recuperação. Tinha tudo para optar por chorar desmesuradamente, apagando-se como vela que vê a luz da saúde ir se convertendo, lentamente, na escuridão triste do fim. Entretanto, meus filhos, sua reação demonstra a convicção de seu desejo de se tornar luz para os outros. Vocês não são capazes de imaginar o que significa cada jarra de café que ela prepara e serve a outros doentes, naquele pouso de esperanças. Não há quem consiga avaliar o quanto a justiça do universo se contenta com o menor gesto de entrega que, nascido no coração de um enfermo grave, se endereça para consolar outros que nem estejam em tão periclitante situação. Não nos esqueçamos de que estamos governados pelo amor incondicional. E quando esse amor encontra alguém que aceite representá-lo, o elege também como seu embaixador, sustentando-o contra todos os diagnósticos agourentos, contra todos os vaticínios negativos mais abalizados, contra todas as mais respeitáveis opiniões médicas. O amor incondicional vê em Leonor a serva humilde que, passando por cima de si mesma e de sua própria desdita, quis tornar-se aquela que leva o copo da água da vida eterna aos que não sabem onde encontrá-la. E o está fazendo com tanto carinho e devotamento que, para o amor incondicional, Leonor onde está e fazendo o que faz é tão importante, hoje, quanto são os médicos que ali prestam sua cota de doação em favor das esperanças dos aflitos. Entreolhando-se, espantados, com o tamanho do otimismo e entusiasmo do visitante sublime, Cristiano ousou perguntar, mas só porque faz um pouco de café e limpa os banheiros, doutor? Será que só isso já é suficiente? Não, meu filho, não é só por isso. É que ela está fazendo isso em detrimento de sua própria dor pessoal. Está esquecendo-se para que outros encontrem um banheiro limpo, um café quente, um sorriso que os agasalhe. Não é o tamanho da tarefa, Cristiano, mas a devoção com que a façamos, em favor de outras criaturas. Quanto mais nos esquecemos, mais a misericórdia se lembra de nós. Afinal, Jesus prometeu que nunca nos deixaria órfãos e cumpre tal promessa todos os dias. Se já aprendemos a nos abandonar por amor aos que sofrem, passamos a ser sustentados pelos departamentos superiores da vida que sabem quais são as nossas necessidades e mobilizam recursos verdadeiros para que elas sejam supridas. Se Leonor ficasse em casa, entregue aos lamentos do leito e aos acúlios da dor, estaríamos ao seu lado, igualmente,
Mas ela não estaria se ajudando nem se inscrevendo nas fileiras desse departamento de bênçãos celestes. Estaria expurgando o mal do passado pelo sofrimento do presente. Teria seu corpo consumido lentamente, enfrentando as dores da enfermidade e as agonias do desconhecido, que se aproximaria muito mais depressa. Nossos recursos magnéticos, quando muito, poderiam aliviar-lhe parte dos males físicos, mas não encontrariam eco ou resposta na acústica da mente e do espírito. Padeceria a chamada lei de retorno, mas não se aproveitaria da lei de misericórdia. É isso do que se esquecem muitos enfermos em diversos graus ou tipos de enfermidade no mundo. Procurando aprofundar o ensinamento, Adelino perguntou: mas isso quer dizer que Leonor não vai desencarnar da enfermidade que se instalou em seu seio? Não sabemos, meus filhos. O que é certo é que ela vai regressar ao nosso convívio. Mais cedo ou mais tarde, de forma natural ou acidental, seu tempo de vida física se extinguirá, com câncer ou sem câncer. Vocês não imaginam o número de cancerosos que desencarnam todos os dias vitimados por gripes, por rupturas de artérias e que nunca souberam ou desconfiaram de que eram portadores de neoplasias diversas. Todas elas estavam contidas pela ação vibratória elevada de que eram portadores, circunscritos a ambientes orgânicos isolados e sem produzir malefícios aos sistemas gerais. No entanto, apesar disso, chegar um momento do fenecimento físico, o que acabou motivando a extinção do tônus vital pela gripe violenta, que nada teve a ver com o câncer incógnito. Então, o que nos cabe garantir-lhe como recurso sublime, que é abundante nos departamentos celestes administrados pela misericórdia, é a oportunidade de tornar-se útil, de realizar coisas dignas de uma filha de Deus, melhorando a terra de alguma maneira. Garantir seu tempo final de existência na vida física é abreviar inumeráveis reencarnações futuras nas quais o espírito se candidataria a regressar ao corpo para realizar algo de bom, algo esse que já começou a fazer agora. Assim, se hoje ela já tem um corpo, ainda que enfermo, que está sendo usado para fazer o que seu espírito precisa fazer, muitas vezes a bondade divina concede que se afastem ou se congelem as causas do mal para que a vida de agora já se transforme em oportunidade aproveitada no hoje, antes de ser transformada em morte física e projeto incerto a precisar novo corpo no futuro. Na ordem do universo, a previdência e o planejamento estão de mãos dadas com a praticidade e a economia, de forma que, se apresenta, agora, a condição favorável, recursos inumeráveis se orquestram para que os dias de trabalho se transformem em semanas, que as semanas virem meses e que os meses se convertam em anos, até que chegue o dia da viagem de volta, quando as bagagens, outrora vazias de feitos, possam transportar algum tipo de valores espirituais que tenham curso no mundo da verdade. Certamente que Leonor vai desencarnar. No entanto, depois que começou a trabalhar no bem, o como e o quando está guardado no cofre de Deus. Só o Pai poderá decidir quando terá chegado o momento e de que forma isso se dará. Procurando dar uma outra direção ao assunto, Bezerra afirmou: e quanto a Rosimeire, como ela está? Parece-nos que segue bem, apoiando a mãe em tudo o que pode e superando as próprias dificuldades com o irmão, respondeu Jerônimo, solícito. Sim, está sendo fator muito decisivo junto a Leonor e, com relação ao jovem Clodoaldo, tenho estado com ele e não o vejo como a fonte generosa na qual Leonor possa se descedentar. Estou, no entanto, preocupado com a jovem. Rosimeire está prestes a enfrentar momento muito cruel em sua jornada evolutiva e, assim, precisamos estar atentos para não permitirmos a sua derrocada. Um espírito encarnado que ainda não despertou para a própria riqueza interior está se ocupando de persegui-la, iludido pelo desequilíbrio do afeto e pelas facilidades da vida. Observando a necessidade de os amigos envolvidos na questão saberem alguns detalhes sobre o caso, Bezerra passou a narrar, resumindo a história aos pontos mais importantes. Para que Rosimeire conseguisse o próprio sustento na cidade grande e, ainda, ajudasse a mãe nas necessidades básicas,
Aproveitou-se de facilidades que a beleza lhe conferiu nesta vida e, por algumas vezes, entregou-se à prostituição sempre fácil para moças bonitas vivendo em ambientes urbanos tão vastos e impessoais. As aventuras dos primeiros tempos nunca foram conhecidas de seus parentes e, tão logo conseguiu um momento de estabilidade financeira, arrependida por tal prática, afastou-se de todos os seus clientes e suas companheiras de leviandade, voltando-se para o desejo de realizar-se profissionalmente, no crescimento cultural tão importante a todos. Assim, obrigou-se a uma postura de discrição, como se estivesse usando verdadeiro disfarce para esconder a antiga e, para sua consciência, vergonhosa vida qual, apesar de dolorosa, não havia durado mais do que alguns amargos meses, não tendo chegado a um ano. Tal conduta, ainda que por tão pouco tempo, foi a expressão de fragilidades de seu espírito, viciado também no passado nessa área da afetividade, da sexualidade, cuja fraqueza está empenhada em combater, até hoje, com todas as forças de seu nobre caráter. Para Rosemary, afastar-se da cidade grande foi uma forma de regressar à segurança da família na companhia da mãezinha, que nem de longe imagina o que ela fez no passado para conseguir cooperar com sua manutenção. Defrontada pela doença materna e incapacitada de poder solucionar o problema financeiro diante das burocracias da vida material, imaginou pedir ajuda a ex-patrão com quem nunca tivera nenhuma intimidade e em quem vislumbrava, apenas, um homem digno. Entretanto, as forças do destino cobraram o preço devido, fazendo com que o leviano indivíduo, muito bem disfarçado em homem probo, se encantasse pela antiga funcionária que, sem os rigores do uniforme que lhe ocultavam a beleza natural, despertou no lobo o desejo de conquista. Trata-se de homem casado, mas que não mantém nenhum tipo de ligação nobre com a responsabilidade familiar. As retidão de caráter que Rosemary soube manter, altiva, diante do leviano o apequenaram e, ao mesmo tempo, atiçaram-lhe a curiosidade e o desejo de conquistar a cobiçada presa. Sabendo-a firme nos propósitos e não conseguindo identificar seu paradeiro, contratou investigadores, que levantaram a vida dela e que, por fim, identificaram seu paradeiro aqui junto a Leonor. E tão competente foram tais investigações, que Rodrigo, o dono da empresa e ex-patrão de Rosemary, está inteirado de seu período como prostituta e, com tal conhecimento, ainda mais estimulado a colocá-la no rol das que usa como deleite para suas fantasias de conquistador. Sua personalidade imatura se mantém estimulada por um estilo de vida que mescla a ansiedade do adolescente que sonha conquistar e o prazer satisfeito, que se transforma em frustração quando acaba, por terminarem a euforia e o clima de novidade. Essa gangorra emocional lhe cobra novas aventuras com que ocupe suas horas de inutilidade e preencha suas carências interiores. Rodrigo, assim, prepara-se para começar a assediar Rosemary, fazendo-a sofrer as investidas solertes que a cercarão por todos os lados. Vai se colocar à disposição de Rosemary para ajudar no tratamento de Leonor. Rosemary sabe que Rodrigo não está interessado na recuperação da saúde da mãe, mas, sim, em conseguir seduzi-la como homem impetuoso e imaturo que é. Por isso vai recusar a ajuda, frustrando o lobo astuto, que se sentirá ainda mais estimulado a continuar agindo. Assim, de todas as formas ele tentará prejudicar o tratamento de Leonor para que suas carências se avolumem e a filha acabe sucumbindo às suas exigências. Por isso, apesar de ele tentar, primeiro, acercar-se delas pelo caminho da generosidade, não conseguirá seus objetivos junto à moça. Isso fará com que, segundo seu caráter infantil e pouco acostumado às recusas ou às derrotas, depois de fazer todo o possível para dificultar a vida da ambas, passe a chantagear a nossa filha querida, ameaçando revelar seu passado de prostituta. Por isso, meus filhos, mantenhamos abertos nossos olhos e ajudemos a todos para que não se vejam tentados a fraquejar diante dos testemunhos necessários. Diante deste relato, todos passaram a meditar sobre as dificuldades que os encarnados criam para seus próprios espíritos,
no esforço de corrigirem seus erros e de encontrarem respaldo para suas carências. Alertados para todos os eventos que teriam pela frente, foram convidados por Bezerra, caso dispusessem de tempo, para acompanharem-no ao atendimento que o médico dos pobres iria realizar no interior de alguns templos religiosos diversos daquela cidade. Felizes pelo convite, saíram todos na direção do primeiro templo, ficando apenas Cristiano a velar pelas elevadas vibrações espirituais que passaram a envolver o ambiente onde viviam Rosimeiro e Leonor. 29. O culto, a missa e a reunião espírita. A solicitude divina que o médico dos pobres representava, não excluía nenhum dos filhos do celeste banquete de tal maneira que, acompanhado dos dois amigos e pupilos agradecidos, Bezerra dirigiu-se ao atendimento das necessidades variadas, que já eram objeto de prévia seleção em alguns templos religiosos existentes naquela comunidade, independentemente das peculiaridades de cada maneira de crer. Iniciariam a tarefa em uma igreja evangélica que se encontrava repleta tanto de encarnados quanto de espíritos. Não se espantem, explicava Bezerra, com as ocorrências que presenciarão junto aos nossos queridos irmãos que professam a fé segundo os ditames do pentecostalismo. Visando uma melhor eficácia da ação espiritual sobre as suas necessidades, trabalhamos com a observação seletiva dos casos de saúde mais graves. Tarefa esta realizada por espíritos amigos abnegados que examinam as condições específicas de cada irmão com base no teor vibratório, na luminosidade de suas almas, a força radiante de seus sentimentos e no tipo de imagem que plasmam à sua volta. Assim, não é difícil a constatação rápida sobre a existência ou não dos fatores favoráveis à recepção dos recursos terapêuticos que lhes serão dispensados, em um segundo momento. Assim, depois de selecionados por uma equipe de trabalhadores invisíveis, recebem a preparação magnética dos campos físicos e perispirituais comprometidos com o tratamento fluídico, permanecendo vibratoriamente isolados até a nossa chegada quando, então, com a cooperação dos médicos capacitados para o atendimento individual, receberão o tratamento. Mas, neste caso, como lidar com a questão da atmosfera fluídica do ambiente? Estariam esses centros religiosos em condições de auxiliar com sua estrutura espiritual a tarefa benemérita que se busca concretizar em favor de seus fiéis? Perguntou Jerônimo. Realmente, meus filhos, a construção dos edifícios espirituais mais robustos demanda solo firme, com alicerces rijos e fundações profundas para que aquilo que se erguerá sobre tais bases possa ganhar a dimensão e a altura que sejam ideais. Assim também ocorre com os diversos núcleos religiosos de quaisquer denominações na Terra. Quando a congregação dos ideais da fé se acha harmonizada segundo os ditames elevados da paz e das emissões de equilíbrio, resguardadas no silêncio da meditação, no recolhimento dos sentimentos sóbrios e elevados, encontramos a base adequada à expansibilidade das dádivas no atendimento de maior amplitude e qualidade. E isso porque, quando há ambiente harmonioso, cria-se um clima positivo e aberto na alma de grande parte dos presentes, entrando a maioria numa boa sintonia e, com isso, conectando-se com a abundância disponível. A introspecção espiritual abre as portas da consciência culpada para as meditações luminosas da esperança. E então, o luminoso bisturi divino pode penetrar e realizar o trabalho amoroso sem agredir aqueles que, endurecidos, não desejam o amparo por se encontrarem fechados nos círculos viciosos das ideias fixas, da ausência de consciência pessoal sobre as próprias responsabilidades. No entanto, meus amigos, estamos aqui em trabalho de emergência. Nem sempre o pronto-socorro pode contar com os requintes silenciosos e favoráveis de um centro cirúrgico. No entanto, não é por isso que deixará de estancar um sangramento, aplicar medicação adequada, sustentar a vida que está em risco, ainda que no meio do tumulto próprio de um setor de atendimento de emergência em qualquer hospital da Terra. É por isso que estamos aqui. Este é o pronto-socorro de Deus, que não pede as condições ideais para tentar manter vivos e com menos dores os seus filhos amados. Chegava a hora de agir.
Era nítida a diferença vibratória para os que chegavam da rua. O impacto das mentes em desarmonia repercutia no plano espiritual de maneira decisiva. Para surpresa dos dois acompanhantes, esperavam pelo grupo que Bezerra dirigia, os espíritos elevados ligados ao evangelismo que militavam naquele templo de Deus, procurando levar consolação e auxílio aos membros da comunidade humana que buscava proteção. Antigos pastores devotados, líderes religiosos daquela comunidade e espíritos de evangélicos desencarnados, se postavam na porta da igreja para abraçar o médico devotado que para lá se dirigia a fim de incorporar-se ao esforço do bem no tratamento dos aflitos. Abraçaram-se, fraternalmente, e fizeram-se as apresentações de praxe, sem delongas maiores para não prejudicar os compromissos que os aguardavam. Havia mais de 2.000 encarnados reunidos para o culto daquele horário. Como representantes de Deus em toda parte, explicava o Dr. Bezerra de Menezes, temos as tarefas vinculadas ao local onde estejam as necessidades. E quanto maior é o número de encarnados reunidos, mais dores e feridas acumuladas, esperando atendimento. Infelizmente, não poderemos contar com os recursos da harmonia mental dos presentes, circunstância que, asserenando os pensamentos e sentimentos, facilitaria a intervenção do mundo invisível a favor deles. No entanto, falou Gesiel, o responsável espiritual pelo templo evangélico, antigo pastor protestante, a constante referência ao demônio, as inúmeras solicitações financeiras e a exploração da culpa dos que procuram asilo sob seus tetos, notadamente nestes grandes agrupamentos que atraem massas inumeráveis, induz à proliferação de pensamentos de desajuste, de ambição desmedida, de angústias ou temores, que tornam extremamente adverso o trabalho dos benfeitores maiores, desejosos de favorecer os próprios encarnados necessitados. Observem o ambiente e constatem por si mesmos, aconselhou o bondoso espírito. A avaliação específica não foi menos elucidativa do que as palavras de Gesiel. Ali, misturados em uma grande sopa de forças conflitantes e densas, havia de tudo, mas predominavam emissões mentais que poderiam ser claramente definidas em faixas específicas, de acordo com a coloração e a forma das imagens produzidas pelos pensamentos. Havia aqueles nos quais predominavam os interesses pessoais, portadores de uma ansiedade especulativa. Desejavam resolver problemas imediatos ligados à questão do dinheiro. Observava-se, igualmente, em outra faixa de vibrações, os que se identificavam pelo peso da culpa, pelos erros cometidos e pela necessidade de se livrarem de tais resquícios. Fora estes dois grandes grupos, encontravam-se também, de maneira muito marcante, os descompromissados, os curiosos, aqueles que vão só para ver como é e para ver se conseguem obter algum favor. Estes, no entanto, se viam mergulhados num oceano de gritos, de uma encenação impressionante através de testemunhos verdadeiros ou arranjados, de repetição de advertências contra a ação solerte de Satanás. Seria necessário possuir muita autoconfiança para que não saíssem dali amedrontados ou deveras impressionados com o que escutavam. A ação dos dirigentes encarnados e seus ajudantes, todos bem orquestrados e interconectados por aparelhos de escuta e de transmissão rápida, era extremamente eficaz para garantir a melhor arrecadação e o maior número de adeptos. Completando o grande mosaico de motivações ali reunidas, achavam-se os indiferentes da vida, os maldosos que pretendiam tomar bens alheios, os que compareciam para se encontrarem com rapazes ou moças que lhes interessavam aos desejos, negociantes que queriam melhorar o fluxo de caixa investindo algo nas promessas materiais imediatas da religião, gente interessada no poder mundano procurando o patrocínio da fé para seus golpes e tramóias, os aproveitadores e invejosos do sucesso alheio querendo conseguir explorar a religião para ver se tinham a mesma sorte dos que invejavam, os que queriam fazer propaganda de seu estabelecimento entre os devotos do culto, criando vinculação financeira com os pastores que difundissem a sua loja para, depois, retribuírem na forma do pagamento do dízimo, etc. No meio deste heterogêneo público, todavia,
Existiam os sinceros devotos da fé, aqueles que estavam abertos ao contato superior e que, acostumados com a gritaria frenética e com os diversos lances teatrais, abriam-se para a ação positiva das forças amigas. Se isso já era caótico do ponto de vista do ambiente material, do ponto de vista do mundo invisível, a coisa era muito pior. Isso porque, o número de entidades que se aglomerava no templo era de impressionar. Para os 2.000 encarnados que, aproximadamente, ali se comprimiam, havia mais de 30.000 espíritos desajustados, vingativos, perseguidores, viciosos, doentes, atrelados aos encarnados ou atraídos pela concentração de energia vital abundante, como formigas que procuram o açúcar e se aglomeram ao redor do doce quando o encontram. As trocas de fluidos densos motivavam mais desajustes entre os presentes. As constantes referências a Satanás e aos espíritos impuros não davam espaço às alvissareiras promessas do Cristo. Para muitos espíritos aflitos, o denso ambiente piorava-lhes as sensações, impregnando-os com as emissões mentais desajustadas dos próprios encarnados, ao mesmo tempo em que a ingestão dos fluidos vitais que os vivos ofereciam em maior abundância intensificava nas entidades as fixações mentais mais ativas que carregavam. Alimentados pelas forças vitais que sugavam dos presentes, tais espíritos se sentiam reviver, como se voltassem a experimentar o corpo carnal novamente, com todos os seus sofrimentos, as dores antigas, as enfermidades que os haviam vitimado na última jornada física. Assim, agarrados a muitos dos encarnados assistentes do culto, eram vistos espíritos, cuja mente em desalinho revivia os dramas pessoais porque haviam passado, com precisão e concretude. Assim, se havia morrido em acidentes automobilísticos, voltavam a sangrar aos borbotões pelos membros dilacerados de seu corpo espiritual. Outros que haviam morrido queimados, se transformavam em tochas vivas, agitando-se no ambiente, em desespero, circundando os encarnados aos quais se ligavam. Outros ainda, carregando motivos de ódio e perseguição, sentiam-se ainda mais fortes e vivos, envolvendo o pescoço de suas vítimas com a força magnética negativa de seus desejos de vingança, intentando despedaçá-los, piorando a pressão psíquica e fluídica que exerciam sobre os encarnados aos quais se conectavam. A gritaria e o horror, do lado invisível do culto, eram extremamente mais grotescos e dignos de piedade do que o que acontecia no ambiente dos vivos na carne. Impressionados com aquela cena que não lhes era de todo desconhecida, Jerônimo ponderou. Mas irmão Gesiel, como deverá ser difícil para vocês atuar a benefício dos encarnados nesta atmosfera. Por aí, meus filhos, contestou o antigo pregador, serenamente, imaginamos o quanto Jesus deve ter sofrido ao projetar-se de sua elevação e tomar um corpo entre os homens, aqui permanecendo por mais de 30 anos. Aproveitando o comentário do irmão que tinha sob sua responsabilidade o encaminhamento daquele grupamento de almas, Bezerra completou. Esse é o motivo principal para que também estejamos aqui, hoje, trabalhando no máximo bem que pudermos fazer. Naturalmente que nem todos poderão ser atendidos porquanto nem todos desejam, por ora, os tesouros do céu. Como puderam ver, boa parte está aqui visando os tesouros da terra, entretanto, conseguimos identificar pelo menos 250 encarnados que apresentam razoáveis condições interiores para receberem ação fluídica curadora ou aliviadora de seus males. Nossos enfermeiros devotados, atuando com a aparelhagem específica, selecionaram os candidatos, auscultaram suas necessidades e, demarcando suas mais graves carências, prepararam o campo para que, valendo-nos dos mesmos princípios energéticos que aqui abundam, doados pelos corpos dos próprios encarnados em êxtase ou em mecânica oração, possam ser manipulados para que se convertam em melhora física, em alívio espiritual, em equilíbrio psicológico, em afastamento de perturbações invisíveis, em fortalecimento da emoção desajustada, à procura de reequilíbrio. Desejando maiores informações, Adelino obtemperou. Mas 250 correspondem a mais de 10% dos presentes.
Não me parece que haja tanta gente em mínimo equilíbrio para receber o benefício, doutor. Sim, meu querido, é verdade. No entanto, a misericórdia divina nos autoriza a valer-nos do menor resquício de boa vontade que seja encontrado no interior sincero de um irmão para aproveitar a oportunidade e investir no bem que será semeado em sua alma, para benefício de seu organismo e sua emoção. Ainda que seja uma abertura produzida pela ação da consciência de culpa ou pelo próprio medo de Satanás, geradora do arrependimento no coração, qualquer brecha é utilizada para ajudar aquele infeliz irmão. Carente e aflito por si próprio, por lhe faltar compreensão mais elevada dos mecanismos da lei divina. Por isso, Adelino, em que pese o acerto de sua observação, não somos os que devemos menoscabar a ocasião, mas, ao contrário, o amor do Pai nos impele ao dever de prodigalizarmos seus recursos a todos os que, ainda que em mínima parte, consigam receber algo de sua fonte. Só não atendemos aos que, indiferentes e sem quaisquer ligações superiores, transformam este ambiente, que deveria ser sagrado para todos, em um balcão de negócios, não apresentando a menor inclinação para a melhoria, para o bom pensamento, para a elevação da alma. E você pode ver quanta gente está aqui nestas condições. Estarão eles à mercê de si próprios porquanto, em que pese estarem escutando a pregação e agindo como doadores de grandes somas, estão em busca do reino dos homens. Eles bem espelham aqueles aos quais se refere Jesus quando nos ensina. Mateus, capítulo 7, v. 21, 22, 23. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome e não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Andaram com o Senhor, falaram e expulsaram o demônio em seu nome, ouviram-lhe a pregação e os ensinamentos com os próprios ouvidos e, apesar disso, não são reconhecidos a não ser como cometedores de iniquidades, buscadores das recompensas da terra, com as quais se contentam e graças às quais se verão banidos para outros ambientes menos luminosos e favoráveis. Demonstrando que chegara o momento de atuar, convidou os amigos a acompanhá-lo, distribuindo tarefas. Tanto Jerônimo quanto Adelino se puseram a postos, empregando a ação fluídica direta sobre as áreas físicas ou perispirituais dos presentes, intervindo em cada um com a destreza que lhes caracterizava a ação, valendo-se dos recursos espirituais disponíveis sobre os quais impunham o teor de forças pessoais, mobilizando a vontade firme, manipulando tais massas fluídicas para a ação sobre feridas internas, tumores crescentes, obstruções arteriais ou venosas, desligamento de entidades perseguidoras, alívio de pressões neurológicas produzidas por acúmulo de culpas ou de remorsos, fortalecimento de tecidos cardíacos para prevenção de infartos não previstos ou planejados. Cada um dos encarnados selecionados no meio da grande turba agitada estava revestido de um halo de energias luminosas sustentado por um espírito amigo que se encarregava daquela tarefa e era auxiliado, quando possível, pelo espírito protetor do encarnado, favorecendo, com isso, a manutenção de um campo favorável à ação energética benéfica, atmosfera esta que permaneceria envolvendo o interessado mesmo depois que o atendimento terminasse, se ele soubesse preservá-la com o cultivo de bons pensamentos e sentimentos. Por todo o salão, Bezerra, Gesiel, Jerônimo, Adelino e outros médicos, que se conjugavam para sagrado exercício da medicina da alma, se espalharam atendendo com rapidez e eficiência a todos os que já tinham sido previamente identificados com a mesma atmosfera benfazeja. Em menos de 25 minutos de trabalho bem coordenado, contando com o amparo dos espíritos que lá trabalhavam constantemente, todos os 250 encarnados tinham sido cirurgiados pelas bênçãos do amor divino, enquanto que os demais continuavam envolvidos pela cerimônia ruidosa. Assim que saíram,
Depois de se despedirem dos dirigentes evangélicos daquela igreja, Bezerra ponderou: aqui podemos nos defrontar com um grande grupo de encarnados que se caracteriza, em sua grande maioria, pela ligação com Deus na busca de interesses imediatos ou pelo medo do mal, representado pela figura alegórica de Satanás. Seguiremos, agora, em uma rápida visita a um templo católico, onde desempenharemos as mesmas tarefas que aqui foram realizadas, seguindo o mesmo método preparatório, ainda que a tarefa seja diferente na questão do volume. Felizes, os dois espíritos, que se vinculavam profundamente ao querido médico sublime, acompanharam-no a uma grande catedral existente na mesma cidade do templo evangélico que haviam acabado de deixar, em cuja entrada se repetiu a recepção por parte dos clérigos espirituais que mantinham missões elevadas junto daquele grupo de fiéis. A atmosfera reinante era muito diferente. Silêncio, reverência, conversação discreta ajudavam a harmonizar as emissões mentais dos presentes. No entanto, o número dos encarnados ali contrastava com a aglomeração dos irmãos evangélicos. Apesar de ser ampla a igreja, não mais de 500 pessoas se apresentavam para os serviços religiosos da noite. Não obstante existir mais facilidade para o trabalho socorrista em virtude da menor poluição fluídica da área circundante, não era mais favorável nem mais receptiva aquela atmosfera do que a outra. Os fiéis ali se colocavam como peças desconectadas do grande ato que as esperava. Pareciam espectadores de um evento no qual não tomariam parte a não ser para aplaudir nos momentos indicados ou para falar o que lhes fosse assinalado. Amolentadas pela repetição, as pessoas ali sentadas eram, em sua maioria, apenas e tão somente, cumpridoras da obrigação religiosa, envolvidas pelos rituais da liturgia. A cerimônia ia pela metade. Assumindo suas elevadas funções religiosas no altar iluminado pelas forças espirituais, o sacerdote encarnado, intensamente assistido por luminosa entidade de antigo lidador do Evangelho nas acepções do cristianismo primitivo, ainda que administrando as regras litúrgicas como deveria fazer, emitia vibrações de sincero devotamento, procurando falar com o coração acerca das verdades cristãs, orientando o rebanho sob sua tutela generosa. Boa parte das pessoas presentes, no entanto, não se conectava à essência espiritual da mensagem. Podiam elas ser subdivididas em tradicionalistas, que se aferravam cegamente aos ensinamentos de seus ancestrais e que, de forma cerimoniosa, aceitavam e realizavam os passos do rito como quem estivesse seguro de que a fé fosse aquele padrão de gestos e palavras ali proferidos em repetição. Outros tinham a mente em seus negócios comerciais e planos materiais, imaginando as melhores formas de lucrar, obtendo mais clientes e recursos para suas iniciativas lucrativas. Outros, ainda, apesar de todo o esforço do sacerdote bem intencionado e assistido por espíritos luminosos, escutavam-lhe as palavras, sem qualquer emoção, como quem aguardava com ansiedade a hora da saída, quando poderiam se refestelar no esperado jantar ou no programa televisivo de sua predileção. Isso sem se falar dos que ali pensavam nas mulheres e maridos alheios e dos que transformavam o ato religioso em um evento social através da ostentação das vestes. Somente um reduzido grupo de fiéis orava como verdadeiros e devotados soldados do bem, católicos generosos e comprometidos com os ideais de Jesus, atuando na caridade real, servindo por amor aos sofredores da terra. Para estes, inclusive, muitas das leviandades humanas ali representadas nas atitudes superficiais dos frequentadores de ocasião eram dignas de censura, não compactuando com esses procedimentos. Aproximadamente 1/5 dos presentes era bafejado por essa nobreza da fé, sustentando com suas orações nascidas do coração o esforço do padre, que encaminhava a missa para a sua finalização, procurando infundir o sentimento de bondade e responsabilidade no coração das ovelhas de seu rebanho. Entenderam por que, aqui, haverá um volume menor de benefícios espirituais a serem espalhados, meus filhos? Sim, doutor, o frio do ambiente não favorece o calor das bênçãos divinas.
Isso, Adelino. Infelizmente, estes irmãos cristãos católicos, com as exceções dignas de menção, transformaram o momento da oração elevada e pura a que Jesus se refere no Evangelho, na manifestação ritualística, numa cerimônia com a qual os profetentes imaginam ser cumpridores da fé. Os que se separam em cristãos praticantes ou cristãos não praticantes, como costumam se qualificar eles mesmos, aduziu Nicolau, o espírito responsável pela acolhida a Bezerra e seus acompanhantes. Observamos que, para a maioria deles, a palavra praticante não está vinculada ao serviço imediato junto aos que sofrem, como aconselhar a Jesus, explicou o ancião bondoso, elucidando a questão. Para a maioria, praticante significa assistente de culto, participante de ritual, cumpridor de deveres referentes à frequência à sua paróquia predileta. Isso tem produzido uma série de distorções dentro do seio da própria Igreja, uma vez que, de uma forma ou de outra, corresponde ao afastamento real do caminho pregado por Jesus. Esclarecendo o atendimento da noite, Bezerra aduziu. Assim, apesar de haver 500 pessoas nesta noite, das quais apenas 108 estão vibrando com sinceridade, só poderemos atender eficazmente a 22 delas, aquelas que, apesar deste contexto superficial, conseguiram elevar-se acima do convencionalismo e sintonizaram com as forças superiores que aqui, tanto quanto no culto evangélico, supervisionam as expressões da fé através da qual os homens dizem querer se aproximar de Deus. Para entender melhor os requisitos existentes no mundo interior dos 22 que poderão ser satisfatoriamente atendidos, observemos, dentre os que se candidatam ao tratamento, 3 irmãos que irão receber o amparo das forças superiores a fim de que se fortifiquem. São 2 mulheres e um jovem. Todos estão envolvidos pela dor. Uma descobriu que está com câncer e a outra está desesperada pela filha que, iludida pelas aventuras da juventude, envolveu-se fisicamente com um traficante de drogas que, por não aceitar a ruptura do relacionamento, ameaça o equilíbrio e a vida de todos os integrantes de sua família. Já o rapaz, conquanto jovem ainda, está desempregado e sobrecarregado com as responsabilidades da prole que precisa criar. Por isso, solicita, quase em desespero, que Deus o ajude a encontrar trabalho. Ainda que não tenha coragem de mencionar em sua rogativa, já lhe está passando pela mente a hipótese de matar os filhos que não consegue alimentar e, em seguida, tirar a própria vida, já que também lhe faz falta a companheira, que o abandonou por não aceitar viver na penúria. Está se valendo do precário socorro de sua mãe, a avó paterna das crianças. No entanto, a senhora não dispõe de saúde adequada para ser pajem de 2 meninos espertos e dinâmicos. As rogativas dos 3 são tão potentes, que se tornam capazes de cortar o espaço frio deste ambiente e conectar-se aos recursos dos planos superiores, recursos que estão disponíveis para todos, mas que não são aproveitados pela maioria dos indiferentes, que a eles não se vinculam por uma fé viva e sincera. Por isso estamos aqui. No ambiente espiritual da catedral, ao lado dos 500 encarnados, agitavam-se mais de 6.000 entidades espirituais participantes do ato religioso, tanto como antigos clérigos, homens abastados, que perderam o corpo carnal e não encontraram o paraíso que haviam pensado ter conquistado pelas doações materiais, e ex-católicos, que perderam o corpo sem terem perdido a fé nos antigos dogmas religiosos. Outras entidades se agregavam aos encarnados, pouco preocupadas com o culto exterior e, sim, com os planos íntimos que escutavam no pensamento dos vivos, acompanhando-os passo a passo para melhor manipulá-los. O caleidoscópio de espíritos em diversos níveis, todos inferiores, dava para amolecer o mais duro coração. No entanto, todos ali estavam dentro da casa do Pai, com acesso fácil às coisas de Deus, ouvindo a palavra de Jesus, recebendo a inspiração de benfeitores sublimes aos quais, no entanto, se faziam surdos. Observando a conduta dos encarnados para com as coisas sublimes do espírito, Nicolau asseverou, antes que Bezerra iniciasse o atendimento dos 22,
entre os quais estavam os 3 necessitados em súplica emocionada. Tarda nas consciências o entendimento do sentido real das palavras de Jesus. Ainda está carente de efeitos mais significativos a afirmativa do Divino Mestre que nos encaminha para o amor ao próximo como a nós mesmos. Aproximaram-se os 3 amigos trabalhadores do bem, acompanhados dos espíritos benfeitores que atuavam, pacientes e devotados, junto ao grupo dos cristãos indiferentes que ali se reuniam e, assim, usando das energias superiores e das emanadas dos próprios encarnados, puderam atender tanto às necessidades ligadas diretamente à enfermidade, quanto envolveram-nos com forças e ânimo, boa intuição e coragem, para que não se deixassem arrebatar pelo medo, pela insensatez, pelo abatimento ou pela depressão, recomendando-os, igualmente, aos cuidados dos departamentos espirituais responsáveis pelos atendimentos materiais que, com diligência e antecipação, já estavam a cargo das suas necessidades antes mesmo que elas fossem objeto de petições e rezas. Terminado o atendimento e despedindo-se dos irmãos espirituais responsáveis por aquela casa de Deus, Bezerra abraçou os 2 amigos que o acompanhavam e lhes disse: Filhos, resta-nos atender a última instituição desta noite. Vamos ao centro espírita. Felizes com a notícia, aceitaram a convocação que lhes significava ir visitar a própria casa. Chegaram ao local onde, sem maiores diferenças, a população desencarnada era muito maior do que os pouco mais de 80 vivos na carne que se sentavam no modesto salão esperando o início da reunião. O ambiente espiritual era dos melhores. Espíritos, organizados segundo suas funções, selecionavam as entidades aflitas que chegavam acompanhando os encarnados ou trazidas por equipes socorristas. Na esfera física, no entanto, apesar de haver música no ambiente, a maioria dos presentes era uma cópia pouco melhorada dos assistentes do culto católico. Aberta para receber qualquer necessitado, a casa espírita não diferia de outro templo religioso, a acolher os que entram. No entanto, mesmo entre os que se faziam frequentadores assíduos, custava penetrar em suas ideias a noção de disciplina do pensamento e a urgência da limpeza dos sentimentos. Entre eles havia todo tipo de conflito. Alguns se queixavam mentalmente das dores materiais. Outros temiam a ação das entidades obsessoras, pedindo soluções imediatas. Outros conversavam sobre trivialidades, imaginando que estavam, apenas, esperando o início de uma reunião social. Alguns espíritas de longa data, perdiam-se em pensamentos conflitivos, apresentando seus interesses pessoais em desacordo com as atividades que realizavam na instituição. Outros questionavam a capacidade daquele palestrante que iria lhes dirigir a mensagem na noite. Outros mais pediam a solução de problemas de dinheiro, com a conquista do emprego, da promoção, da troca da moradia por outra melhor. Havia de tudo. Novamente, se repetia a questão da harmonia mental. Vejam, filhos, o problema não é de denominação religiosa. É de sinceridade de alma e disciplina de vontade. Não podemos deixar de considerar que, em realidade, a doutrina espírita fornece os mais claros instrumentos de compreensão das verdades da alma a qualquer um que as desejar. No entanto, o cristianismo é o mesmo dos evangélicos e dos católicos. Assim, não estão dispensados do próprio esforço no equilíbrio emocional, nos embates morais, no quinhão do testemunho da dor física ou da decepção nas lutas do mundo. No entanto, boa parte deles acredita que, depois de aqui ter aportado, está imunizado dos males do mundo e das exigências de transformação urgente. Colocam-se, dessa forma, como candidatos às benesses divinas, sem se ocuparem com o traje nupcial. Por esse motivo, veremos aqui, nesta instituição, ainda menos espaço para a ação do bem em favor dos seus frequentadores. Conhecem os mecanismos mediúnicos, sabem das forças fluídicas e suas características. Por isso, deveriam estar melhor preparados na parte que lhes cabe. E com exceção de alguns trabalhadores sinceros e alertas que aqui prestam sua cooperação desinteressada,
Os demais que hoje se apresentam para a reunião se parecem mais aos espantalhos de milharal, aqueles bonecos que são colocados nas culturas com a finalidade de se parecerem com homens, mas que não deixam de ser, simplesmente, bonecos. Irmãos que são conhecedores da verdade libertadora, infelizmente.